A gente precisa lembrar vocês que nos anos 90, o sistema estratégico norte-americano montou um plano para redesenhar toda a dinâmica do poder no Oriente Médio. Isso foi revelado por generais que falaram isso diante de comissões parlamentares lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos tinham inventado uma ideia de mudar todo o sistema de poder ali no Oriente, trocando alguns desses líderes, né? Isso gerou aquilo que a gente ficou conhecendo como a primavera dos povos lá do Oriente. Só que essa primavera, na verdade, que todo mundo, agora que maravilha, a gente está se libertando, agora que maravilha. Na verdade, foi um conflito híbrido, né, provocado ali pelos Estados Unidos, levantando lideranças locais, usando essas lideranças locais como para instaurar ali uma espécie de conflito por procuração e fazer com que o próprio povo, incentivado e patrocinado pelos Estados Unidos, pela CIA, derrubassem os seus governos locais e implementassem uma troca de regime. Foi assim que aconteceu primeiro no ambiente lá do Oriente, depois em 2012 lá na Europa, e isso tudo ali gera o que a gente está vendo acontecer na Europa hoje, foi o início desse conflito híbrido que os Estados Unidos iniciaram lá. Só que o objetivo final desse plano de redesenho das potências orientais ou da dinâmica do poder ali no Oriente era chegar até uma troca de poder para Teherã. Eles queriam mudar o poder em Teherã. Eles não conseguiram fazer isso naquela ocasião das primaveras. Não conseguiram chegar até Teherã. Eles não conseguiram naquela ocasião tirar Teherã de cena. Não conseguiram isso mesmo depois daquilo que aconteceu em Nova York em 2001. Eles mudaram o poder lá em Bagdá, mudaram o poder no sistema afegão, mas não conseguiram chegar até Teherã. Parece que agora eles estão determinados a fazer essa troca de regime lá no Teherã. Você não pode esquecer que antes de Teherã virar um governo religioso, dentro daquela religião da submissão, eles eram governados pelo Shah Reza Pahlavi, e o Shah Reza Pahlavi era um cara amigão dos Estados Unidos. Amigão. Lá em Teherã, as meninas andavam de saia, o pessoal ia pro cinema, pra praia, pro McDonald's, tá? Usava toda a cultura norte-americana, né? A moda era... Os Estados Unidos estava mandando ali em Teherã. Até que um líder lá decidiu acabar com essa confusão ali dos Estados Unidos mandando em Teherã e decidiram fazer uma troca de regime, né? Obviamente, pensem o seguinte, você sempre precisa analisar as coisas com esse enfoque. Eu acho que esse é o diferencial do trabalho que eu trago para vocês, né? Eu, como mestre e doutor em linguística, especializado na área de persuasão, convencimento, retórica, análise de discurso e operações psicológicas, né, tendo trabalhado no nosso sistema de defesa na área de operações psicológicas, né, como instrutor do curso avançado de operação psicológica, a contribuição que eu posso trazer para vocês é mostrar os aspectos dos jogos de poder, sejam eles na situação geopolítica estratégica, seja também no cenário da comunicação, né, que é uma das minhas áreas de formação também. Isso é uma chave interpretativa que eu vou dar para vocês. Sempre que você tem um país cujo líder é amigo dos Estados Unidos, Moscou vai tentar tirar esse líder, tá bom? Sempre que você tem um país cujo líder é amigo de Moscou, os Estados Unidos vão tentar tirar esse líder, tá? Isso é padrão, isso é básico. Vamos dar um exemplo, Damasco. Damasco tem um líder lá que é amigão do Pudim. Os Estados Unidos tentaram muito derrubar o cara, inclusive patrocinando o pessoal da Irmandade lá da submissão, a Irmandade que usa o turbante, o barbão grande, tá bom? Eles patrocinaram esses caras dando treinamento, equipamento, caminhonete, rádios. Os caras tinham até acesso a pedir para os Estados Unidos lançar um projétil em cima de alguém. Os caras tinham um rádio gigante desse tamanho que ele falava, Estados Unidos, dá uma força aí, joga um projétil em cima daquela galera. Os Estados Unidos passava lá e jogava. Olha a confusão do negócio. Os Estados Unidos indo se envolver em encrenca lá em Damasco. É assim, ok? Então, sempre que você tem um país cujo líder é amigo dos Estados Unidos, Moscou vai tentar derrubar. Moscou fez isso lá nos anos 70, quando eles conseguiram tirar o Shah Reza Pahlavi e colocar ali no poder um cara que era contra os Estados Unidos. Perfeito? Isso aconteceu ali
na famosa revolução que aconteceu em 1979, transformando Teherã, que era pró-Ocidente e pró-Estados Unidos, comandada pelo Shah Reza Pahlavi, numa república teocrática sob o comando de um líder religioso. E aí o que acontece? Desde 1979 que Teherã não é mais amigo dos Estados Unidos. E desde essa época, quando Moscou ajudou o pessoal a tirar o líder Shah Reza Pahlavi, que era amigo dos Estados Unidos, desde essa época os Estados Unidos está tentando colocar um outro líder ali, amigo dele, novamente, tá? Tudo começa por aí. Obviamente que eles querem muito trocar essa liderança ali em Teherã. E eu digo para você que eu creio, não vou te falar que eu tenho provas, mas eu creio que tudo que está acontecendo hoje lá na Terra Prometida tem direta relação com Teherã, tem direta relação com Kiev, tem direta relação com os Estados Unidos, tem direta relação talvez até com os taiwaneses, tá bom? Então, por que agora chegou a hora dos Estados Unidos arrumarem um motivo para trocarem o líder lá de Teherã? Por que isso? Aí você tem que perceber que tipo de riquezas estratégicas ou econômicas existem em Teherã. Teherã é nada mais nada menos do que a terceira maior reserva de petróleo do mundo e a segunda maior reserva de gás natural do mundo, tá bom? Isso aí segundo estudos aí, segundo gráficos, ok? Em termos de reserva de petróleo no mundo, dados de 2021, dados do Oil and Gas Journal, de dezembro de 2021. Lembrando que petróleo aqui inclui o petróleo cru, os condensados, os líquidos de gás natural e outros derivados, tá? Segundo o Oil and Gas Journal, de dezembro de 2021, os venezuelanos estavam em primeiro lugar com as maiores reservas de petróleo do mundo. Segundo os sauditas, terceiro, Teherã. Tá? E a gente está falando ali de bilhões de barris. Venezuelanos com 304 bilhões de barris, sendo a primeira reserva de petróleo do mundo. Sauditas com 262 bilhões de barris, segundo lugar no mundo. Teherã com 209 bilhões de barris, terceiro lugar no planeta, tá? Isso a gente está falando de petróleo. Falando em gás natural, em trilhões de pés cúbicos, também, qual é a fonte disso? É o Oil and Gas Journal, dezembro de 2021. Em dezembro de 2021, Moscou era a maior reserva de gás natural do mundo, com 1,68 trilhões de pés cúbicos. Em segundo lugar, vem exatamente Teherã, com 1,2 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Então, o que está acontecendo aqui? Mais do que o mercado internacional de petróleo, a gente hoje precisa olhar sobre o mercado internacional de gás natural. Sabe por quê? Havia um grande fornecedor global de gás natural que foi retirado do sistema, foi retirado do jogo. E aí eu quero perguntar para você, qual foi o grande vendedor de gás natural do mundo que foi retirado do sistema? Perdeu o ISO 9001, perdeu o SWIFT, perdeu o sistema de venda, perdeu o Alvará. Qual foi recentemente, a partir do dia 24 de fevereiro de 2022, o país que era o grande vendedor de gás natural do planeta Terra que perdeu essa posição? Obviamente foi Moscou. Moscou perdeu essa posição quando no dia 24 de fevereiro de 2022 ele decidiu entrar no país vizinho e aí o mundo cortou ele do comércio de gás natural do planeta. Então, quem poderia substituir? Nós estamos diante, então, prestem muitíssima atenção, tá? Nós estamos diante de uma enorme oportunidade de negócios, de business, tá? Tem uma enorme oportunidade de business, que é o seguinte: quem vai substituir Moscou como o grande fornecedor de gás natural para o planeta Terra, ok? Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, eles estão em quarto lugar como maior reserva de gás natural do mundo, com apenas 433 trilhões de pés cúbicos. Se você vê que os Estados Unidos têm 433 trilhões de pés cúbicos e o pessoal lá de Teherã tem 1,203 são 1.000 trilhões, né? 1.000 trilhões de pés cúbicos. Os Estados Unidos tem 433 trilhões, o Irã tem 1.2 mil trilhões. Você vai ver que Teherã tem 3 vezes mais reserva de gás natural do que os Estados Unidos, e os Estados Unidos têm um problema, a distância geográfica. Como é que os Estados Unidos conseguiriam passar um gasoduto lá dos Estados Unidos passando pelo Oceano Atlântico para chegar na Europa? É impossível, tá? Então, quem é o grande ali concorrente, a grande promessa para ser o novo vendedor de gás natural para a Europa, que agora Moscou não pode mais vender? É Teherã, tá bom? Então, Teherã é a grande promessa para substituir Moscou como fornecedor de gás natural. Agora preste atenção nisso. Vamos usar um exemplo nosso aqui mais local. Quando você tem no Brasil uma comunidade que é comandada por um grupo ali de pessoas que atuam à margem da sociedade, você sabe que quando você tem uma comunidade dessa comandada por um líder, e esse líder acaba tombando, acaba sendo eliminado, o que acontece logo em seguida? Fala para mim. Quando você tem no Brasil aí uma comunidade que é dominada por um líder, lá do que opera, obviamente, à margem da sociedade e vende substâncias ilícitas, quando esse líder tomba e sai do poder, é eliminado, o que acontece depois disso? Digam para mim aí. Vou dar opção 1. Os outros que querem ser líderes, eles sentam e conversam pacificamente para escolher quem vai ser o próximo líder, ok? Eles sentam, vamos supor, eles reúnem todos os outros líderes e sentam e pacificamente conversam. Não.
você sabe muito bem o que acontece. Quando uma comunidade dominada por um líder desse perde o líder, existe um enorme conflito para ver quem vai mandar, quem vai ser o novo líder. Não é isso? É isso que acontece. Quando um líder desse cai, tem uma batalha para ver quem vai assumir o controle, tá? Tem uma grande disputa aí, uma disputa sinistra, acirrada, brava, não é? Não é isso que acontece? É isso que está acontecendo agora. Você tinha um grande bicho-papão fornecedor de gás natural para o mundo. Ele foi retirado dos Estados Unidos e tirou ele da jogada. O que você está vendo agora? Você está vendo uma grande disputa para ver quem vai substituir, tá? Isso é um mercado trilionário do gás natural. A Europa precisa de gás natural? Precisa. Agora eu preciso perguntar para você, além de Teherã, quem são os outros dois caras que estão no páreo para ser o novo fornecedor de gás natural para a Europa? Além de Teherã, tem mais dois. São três aí que estão na disputa, ok? Então, enquanto você pensa aí, com a encrenca lá na Europa, o Putin deixou de ser o grande fornecedor de gás para os europeus. Não só isso, ele não apenas deixou de ser o fornecedor quando a Europa decidiu não comprar mais o seu gás natural, mas também porque destruíram os seus gasodutos, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, tá? Os canos foram destruídos no fundo do Mar Báltico, tá bom? Então, nem que o Putin quisesse voltar a fornecer gás para a Europa, e nem que a Europa falasse, pode continuar fornecendo pra gente, não ia dar, porque destruíram os canos do gasoduto, ok? Agora tem uma nova disputa, então, sobre quem será o novo fornecedor. 3 países disputando. Teherã, Estados Unidos e a Terra Prometida. Ok? Eu falei para vocês ontem que no ano passado houve um acordo assinado entre Terra Prometida, Cairo e União Europeia para que a Terra Prometida fornecesse gás natural para a Europa, passando, aí você fala, passando por onde? Porque o gás natural não poderia passar por Damasco, por Beirute. Não tem como o gasoduto de Israel subir para o norte, passar por Damasco e Beirute, porque Damasco e Beirute não são muito amigões não, tá? Então, a grande questão, a grande estratégia foi que os egípcios agora deram essa oportunidade. Os egípcios falaram o quê? Não, passa por aqui. Passa por nós aqui. A gente ajuda vocês, tá? Então eles fizeram um acordo com a União Europeia para levar o gás para a Europa por meio do Egito, substituindo Moscou, ok? Esse acordo foi assinado lá no Cairo, recentemente, no dia 15 de junho de 2022. Dia 15 de junho de 2022, com a presença da von der Leyen, que é a chefe lá da União Europeia, junto com os representantes do Egito e da Terra Prometida, o que eles fizeram? Eles assinaram um acordo de que a Terra Prometida forneceria esse gás, tá? Aí eu pergunto pra você acha que Teherã deixaria isso barato? Não ia deixar barato, tá? Então tem uma briga aí. Quem vai ser o novo fornecedor? Estados Unidos, Teherã ou a Terra Prometida, ok? Mas você é inteligente. Você não é inteligente? Você não é um rapaz inteligente, uma menina inteligente? Vocês são muito inteligentes, óbvio, né? Aqui no meu canal só tem gente inteligente que acompanha. Quem não é inteligente fica ouvindo groselha aí, mundo afora, né? Fica ouvindo groselha dizendo que a causa do conflito que a gente tá vendo é o que a mídia diz que tá havendo. Qual seria a causa? Não, é porque estavam fazendo muitas confusões lá no Monte do Templo, lá no Templo Al-Aqsa. Não, foi porque tinha muito pessoal do Jamás detido sem julgamento, sem processo. Não, é porque o Jamás percebeu que a Terra Prometida queria eliminar os seus líderes. Não, é porque os Estados Unidos mandaram dinheiro lá pra Teherã e eles usaram isso depois pra fazer essas confusões. Então, assim, tem várias causas pra esse conflito. A maioria das causas são causas assim meio somebody love, que é lei pra inglês ver, que é o que a mídia quer que você acredite. Lembrando que a mídia é a voz da elite tentando influenciar o pensamento, o coração e a mente das massas, tá? É claro que a gente sabe que, hoje você que estuda comigo, você sabe que você tem a alta cultura, que é a cultura que a elite faz para a própria elite, tipo música erudita. Você tem a cultura popular, que é uma cultura que o próprio povo faz para o próprio povo, por exemplo, as festas folclóricas do Brasil, Bumba Meu Boi, Folia de Reis. E você tem depois que surgiram os meios de comunicação de massa, você tem a cultura de massa. O que é a cultura de massa? A cultura de massa não é uma cultura autêntica, porque ela não é produzida pelo povo para o povo e nem pela elite para a elite. A cultura de massa é produzida pela elite para ser consumida pelo povo. Então é a elite tentando enrolar o povo, fazendo com que o povo pense e se comporte do jeito que eles querem que o povo pense e se comporte. Então, quais são os meios de divulgação da cultura de massa? Os meios de comunicação de massa. Daniel, quais são os meios de comunicação de massa? A televisão, a internet, a rede social, a rádio, o cinema. Isso são os meios de comunicação de massa. Então, meio de comunicação de massa é pão e circo para enrolar a garotada, tá? Então você é inteligente, quando você assiste, por exemplo, televisão, você sabe que você tá vendo a voz da elite querendo te enrolar. Tem muitos podcasts aí também que você vai assistir, que eles chamam os caras, o grande especialista em geopolítica no Oriente Médio. Só vai falar a versão oficial, né? Qual é a causa da encrenca? A causa da encrenca foi que o pessoal tava querendo tomar o controle do Monte do Templo, por isso que eles iniciaram a Operação Al-Aqsa, né? Que é o nome do templo que tá lá, do pessoal da submissão. Que legal. Aí como é que a Terra Prometida, que tem o maior sistema de defesa de inteligência e monitoramento do mundo, deixou passar isso batido? Deixou passar porque teve uma ofensiva cibernética que veio de Teherã e veio também lá de Moscou, que derrubou o sistema dele. Poxa, isso aí é conta carochinha, pessoal. Isso aí é historinha pra boi dormir, pelo amor de Deus. Fique até o final nesse vídeo aqui, porque no final eu vou rasgar o véu aqui, eu vou mostrar pra você o absurdo dos absurdos de dizer que a Terra Prometida deixou isso acontecer porque derrubaram a internet deles, derrubaram o sistema de defesa dele. Pô, pelo amor de Deus, você acredita em Curupira e Mula Sem Cabeça também? Você acredita em Fada Madrinha, Tinkerbell? Você acredita que o céu é amarelo e 2 mais 2 é 5 e 1 mais 1 é 11? Pelo amor de Deus, como você é uma pessoa inteligente, eu tô abrindo o negócio aqui pra vocês, tá? Tranquilo? O pessoal tá falando sobre a definição das culturas, ok? Alta cultura, é da elite pra elite. Exemplo, música erudita. Cultura popular, é do povo pro povo. Exemplo, festas populares folclóricas. Bumba Meu Boi, Folia de Reis. Cultura de massa é a elite fazendo uma cultura pro povo, tá? Então ela é inautêntica, porque ela é de um grupo, outro grupo, e pra enrolar o grupo, tá? Obviamente, isso é um conceito da escola de Frankfurt, é lá do Max Horkheimer e do Theodor Adorno, mas a gente aqui usa tudo que eles montam lá de maluquice, a gente que era contra o cristianismo e contra o ocidente, a gente usa a favor do ocidente, tá bom? Então você aqui sabe que, vamos pensar agora que estamos falando com pessoas inteligentes, tá? Pessoas esclarecidas. Eu, ao contrário dos meios de comunicação de massa, eu não parto do princípio que você é ignorante, eu parto do princípio que você é inteligente. Você sabe que muitos sistemas de comunicação do mundo aí encaram o seu telespectador como se ele fosse o Homer Simpson, como se ele tivesse um déficit cognitivo. Então, obviamente, eu encaro você como uma pessoa inteligente. Então, parto do princípio que você é inteligente. Eu imaginando que você é inteligente, a gente vai cada vez mais elevando o nosso nível de raciocínio e de consciência, tá? Então, você é inteligente, tô partindo desse princípio. E você, sendo inteligente, você deveria chegar pra mim e falar: peraí, Daniel, a Europa não vai comprar gás natural do Teherã. A Europa não vai comprar gás natural de um regime e como Teherã. Teherã tem um regime que a Europa não concorda. Da mesma forma que a Europa não quer comprar mais gás natural de Moscou pelas coisas que Moscou faz,
obviamente a Europa também não vai querer comprar gás natural do regime de Teherã do jeito que eles são, com esse negócio da submissão lá, perfeito? O professor José tá lembrando do Brain Cost, é por isso que eu chamo vocês de Brain Costals, né? Pessoas que amam o conhecimento e que têm o cérebro ali, né, ansiando pela informação. Então, você poderia me dizer isso, tá? Você poderia falar, Daniel, essa ideia não faz sentido. Porque da mesma forma que a Europa não compra gás natural de Moscou por causa das coisas estranhas que Moscou faz, a Europa também não compraria gás natural de Teherã por causa das coisas que Teherã faz, tá? A Adriana, que é muito inteligente, tá falando que compra indiretamente, com certeza. Publiquei vários artigos na Gazeta do Povo, e esses artigos estão no meu livro 90 Segundos para o Apocalipse. Aqui eu mostro pra você que a Europa continua comprando petróleo e gás de Moscou, só que o petróleo e gás sai de Moscou no navio de Moscou, passa para um navio grego, do navio grego vai lá pro Reino Unido, e aí chega lá como se fosse petróleo e gás natural grego e não petróleo e gás natural de Moscou. Tem uma série de maracutais que rola aí, você sabe que não é só o Brasil que tem ginga, tem jogo de cintura, tem malemolência, tem malandragem, eles têm muita malandragem também, tá? Mas eu quero trazer uma outra interpretação pra você que tá pensando aí, peraí, Daniel, mas a Europa não compraria gás de um regime como o regime de Teherã. Não faria o menor sentido isso, tá? Como é que se resolve isso? Eu vou dizer pra você, se a Europa não compra gás natural de Teherã por causa do regime de Teherã, é mole, basta ir lá e mudar o regime. Exatamente como eles fizeram em Kiev em 2012, tirando o inimigo dos Estados Unidos e botando um amigo dos Estados Unidos, obviamente, ok? Tranquilo? Vocês têm ideia? Camila tá perguntando, Teherã é o quê? Teherã é a capital do povo persa, tá? Teherã é a capital do povo persa. Se você tira o T de Teherã, você vai saber qual é o nome do país que a gente tá falando, tá? Que você sabe porque eu evito falar o nome dos países aqui, tá bom? Teherã é a capital de um país do povo persa. Eles falam Farsi, a língua persa, ok? É a antiga Pérsia, tá bom? Quando a gente fala de Bagdá, a gente tá falando do que antigamente era conhecido como Mesopotâmia. Quando a gente fala de Teherã, é a Pérsia, tá bom? Mas como a Europa compraria gás natural de um regime como Teherã? Ué, é muito fácil, basta ir lá e mudar o regime, que é o que eles estão querendo fazer desde 1979, quando tiraram o Shah Reza Pahlavi, amigo dos Estados Unidos, do poder, ok? Vocês estão conseguindo agora entender o nível da jogada? Então, o que está acontecendo? Os poderosos do mundo, muito provavelmente, perceberam que se você tirou o chefão do gás natural, agora está tendo uma encrenca para ver quem vai ser o novo chefão do gás natural. Estados Unidos tem muito gás natural? Tem, mas como é que ele vai mandar esse gás natural para a Europa? É complicado. Terra Prometida tem muito gás natural? Tem muito gás natural. Fez um acordo em junho do ano passado para mandar gás natural para a Europa, passando por Cairo, no Egito, e chegando até a Europa. Só que, o que acontece? A Terra Prometida está no meio de uma encrenca agora, está no meio de uma confusão generalizada. Será que esse acordo vai continuar valendo? Será que o acordo entre a Terra Prometida e os egípcios vai continuar de pé depois dessa encrenca toda que a gente está vendo? Não sei. Como é que os Estados Unidos conseguiram acabar com o acordo entre Moscou e a Alemanha e a União Europeia para a venda de gás natural? Conseguiram fazer isso agindo como um agente provocador, forçando Moscou a entrar numa encrenca na Europa. Ou seja, no dia 24 de fevereiro de 2022, que o Putin entrou no país vizinho, respondendo a uma provocação dos Estados Unidos da OTAN, eles cancelaram os contratos de fornecimento de gás natural. Ou seja, pode ser que isso tudo que a gente está vendo seja para resolver dois coelhos com uma cajadada só. Qual o primeiro coelho para resolver? A gente fazer a Terra Prometida, provocar a Terra Prometida a entrar numa confusão e, entrando nessa confusão, gerar uma inimizade entre a Terra Prometida e o Egito e cancelar esse acordo do gás natural que foi firmado no dia 15 de junho de 2022, fazendo com que a Terra Prometida saia de cena como um concorrente a seu novo fornecedor de gás natural. Pode ser isso? Pode ser isso, com certeza. E aí quem sobra nessa jogada? Estados Unidos estão longe demais para mandar o gás natural. Se mandar para lá vai chegar muito caro. Terra Prometida, pode ser que acabe o acordo com os egípcios e eles não consigam mais mandar esse gás natural para a Europa. Só sobra quem? Só sobra o Teherã. Só sobra os persas. Só que a Europa não compraria gás natural de um regime como o regime de Teherã, que é o regime da submissão. Ué, é muito fácil, basta você arrumar um motivo para chegar lá em Teherã e mudar o regime de lá, ok? Aí você fala, mas qual o motivo que eles iam usar para mudar o regime de lá? Colocar na conta de Teherã as loucuras que foram feitas lá na Terra Prometida, perfeito? Não foi exatamente isso que na época do presidente George Bush, cuja família trabalha com petróleo, seu vice-presidente Dick Cheney também era membro da empresa Halliburton, que é a empresa de petróleo. Vamos voltar um pouco na história, lembrando para vocês, quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Vamos voltar um pouquinho na história. Os Estados Unidos estavam sendo governados por um presidente chamado George Bush, cuja família vem do Texas e é uma família que trabalha vendendo e comprando petróleo. Tá? Primeiro, o vice-presidente dele também era de empresa de petróleo, a Halliburton, que é o Dick Cheney. Esses dois caras queriam muito assumir o controle do petróleo lá no território de Bagdá. O que eles fizeram? Inventaram que Bagdá tinha equipamentos de destruição maciça e
falaram, precisamos ir lá para trocar o regime e botar um amigo nosso. Foram lá para Bagdá, entraram lá, né, arrasaram tudo, trocaram o poder lá, tiraram o Saddam Hussein, mandaram ele pro Beleléu e botaram um amigo dele lá. Não foi assim que aconteceu? Não foi assim que aconteceu? Vamos ver a sequência. Chega ao poder, primeiro, tá? Primeiro lugar, chega ao poder dos Estados Unidos um novo pessoal que trabalha com petróleo e tá doido para assumir o controle do petróleo lá em Bagdá. Segundo, eles precisam de um motivo para ir lá para Bagdá, lá do outro lado do mundo, arrumar uma encrenca com eles e tirar o líder do poder e colocar um líder amigo deles, ok? Terceiro, qual será esse grande problema e essa justificativa? Tem que ser algo muito impactante, tem que ser algo muito escabroso, tem que ser um negócio assim que faça o mundo ficar de queixo caído. O que aconteceu? No dia 11 do mês 9 de 2001, fizeram uma coisa escabrosa lá nos Estados Unidos. Não só em Nova York, Pentágono e outros lugares, tá? Então, aconteceu essa coisa. Essa coisa que aconteceu, escabrosa, que deixou o mundo assim, boquiaberto, com um tamanho de malignidade, deu para a opinião pública norte-americana a ideia de que realmente os Estados Unidos precisariam fazer algo contra Bagdá. E aí a opinião pública mudando, a opinião pública começa a cobrar o Congresso e o Congresso aprova a liberação para entrar numa encrenca com Bagdá e por trás, por cima disso tudo, eles conseguem mudar o regime lá, tirar o líder e botar um cara amigo deles. Perfeito? Isso aí tá tudo muito bem documentado naquele documentário do Michael Moore chamado Fahrenheit 11-9 ou 11/9. Fahrenheit 11/9. Se você não assistiu esse documentário, você está por fora do que está acontecendo, está deixando de ter uma excelente chave semântica ou chave interpretativa do que está rolando. Perfeito? Então vamos melhorar, vamos atualizar agora esse quebra-cabeça. O que aconteceu na época do Bush com o que está acontecendo agora. Agora, o que os Estados Unidos fizeram? Agiram como agente provocador para fazer com que o Putin fizesse algo muito reprovável, que foi entrar no país vizinho, para que eles tivessem uma justificativa de romper o acordo entre Moscou e a União Europeia do gasoduto Nord Stream 1 e 2. Se o gasoduto Nord Stream 1 e 2 fosse concluído e começasse a fornecer gás natural saindo direto de São Petersburgo pelo Mar Báltico, chegando na Alemanha e distribuindo gás natural para toda a Europa que era dependente de 60% de gás natural lá de Moscou, passaria a ficar 80% dependente do gás natural de Moscou e ia ter que comer na mãozinha do pudim azedo, ok? Então o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos precisavam de uma justificativa muito séria, muito sinistra, para dizer para toda a Europa, olha, a gente vai cancelar esse acordo lá com Moscou, do gasoduto, e a gente tem que cancelar isso aí porque eles não são dignos de ter um acordo comercial com a gente. O que poderia fazer isso? O que eles fizeram? Eles têm que provocar Moscou a fazer algo errado. Isso se chama o agente provocador dentro da doutrina bélica. Então, a OTAN começa a dizer que vai botar Kiev dentro da OTAN, começa a dizer que vai botar equipamento bélico na OTAN, começa a fazer um monte de coisa dizendo que a OTAN vai entrar no negócio, e aí o Putin não tem nenhuma outra opção a não ser responder a essa provocação e cair, escorregar na casca da banana. E aí o Pudim foi lá, escorregou bonito na casca da banana, entrou no país vizinho, os Estados Unidos falaram, aí ó, aí Europa, ô Europa, não tem como você comprar gás natural desse cara, olha o que esse cara tá fazendo, isso é absurdo. Ó pessoal, vocês têm que cancelar esse gás natural aí, cancela isso aí. E aí, o que acontece? Operação psicológica. O que é operação psicológica? Mudar a opinião pública através de estratégia de propaganda de meios de comunicação, comunicação de massa, elite dominando as massas, beleza? Então fizeram uma operação psicológica, ó, ô Europa, você vai comprar gás natural desse cara horrível que fez isso? Olha só o que ele está fazendo com o país vizinho. E aí o que aconteceu? Não apenas a opinião pública mudou, ficando contrária a Moscou, a opinião pública mudando, eles começaram a cobrar os seus representantes escolhidos e o que aconteceu? Eles cancelaram o contrato com Moscou. E aí, para ratificar esse cancelamento, alguém, a gente não sabe exatamente quem foi, Moscou diz que foram os Estados Unidos junto com o Reino Unido, eles foram lá e destruíram os gasodutos, ok? E os gasodutos estavam lotados já de gás.
Os gasodutos que saíam lá de São Petersburgo, iam pelo Mar Báltico até o norte da Europa e seriam distribuídos para toda a Europa, esses gasodutos muito longos e muito grandes estavam lotados de gás. Os gasodutos tinham bilhões e bilhões de dólares de gás ali. Quando os gasodutos foram destruídos, esse gás foi liberado, gerou um prejuízo bilionário para Moscou. Moscou está assim, desde esse dia eles estão com dente trincado, ok? De indignação com relação a isso, tá? Então, para os Estados Unidos fazerem, vamos fazer uma revisão aqui, tá? Para a gente chegar no hoje. Nos anos 2000, para os Estados Unidos trocarem o poder lá em Bagdá, eles precisavam de uma justificativa muito... Tinha que acontecer algo muito absurdo. Aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001. Para os Estados Unidos forçarem a Europa a cancelarem o contrato de gás natural com Moscou, tinha que acontecer algo muito absurdo para fazer uma operação psicológica e mudar a opinião pública. Aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022. Eu estou dando para você as datas, tá? Para que os Estados Unidos agora conseguissem assumir o controle do gás natural de Teherã, Teherã teria que fazer algo muito absurdo. E isso aconteceu no dia 7 de outubro de 2023, na última sexta-feira. Por quê? Você vai falar, Daniel, não foi Teherã que fez isso. Foi o Jamais. Teherã não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos e a Terra Prometida já falaram que ainda não tem base sólida para dizer que Teherã teve envolvimento. Mas a mídia já está dizendo isso. No dia 8 de outubro, no sábado, o Wall Street Journal já estava publicando matéria dizendo que foi Teherã que fez isso, tá? E você não pode esquecer que esses dias agora, mês passado, no mês 9, o Biden, ele liberou 6 bilhões de dólares para Teherã. Aí você fala, meu Deus, por que o Biden deu 6 bilhões de dólares para Teherã? Eles não são oponentes dos Estados Unidos, eles não são inimigos dos Estados Unidos. O que o Biden fez foi dar 6 bilhões de dólares para Teherã para pagar para que Teherã liberasse norte-americanos que estavam sob o controle deles. Ou seja, ele comprou a liberdade desses americanos, ele deu dinheiro. Só que no dia que Biden fez isso, o Donald Trump falou, isso é um absurdo. Teherã vai usar esses 6 bilhões para fazer algo contra os Estados Unidos e contra, talvez, a Terra Prometida. Não deu outra, o discurso está todo prontinho, tá? Teherã recebeu 6 bilhões, esses 6 bilhões eles usaram para dar um apoio moral, logístico para o Jamais fazer essas coisas absurdas, tá bom? Então, as coisas absurdas que nós vimos aí nos vídeos, inomináveis, coisas que é difícil até de você acreditar no nível de maldade, a mídia está dizendo que quem patrocinou isso aí foi Teherã, tá? Que o Jamais não teria feito isso sozinho. Então o Wall Street Journal, já no sábado, na sexta-feira, estava ali dizendo, foi Teherã, foi Teherã. Ou seja, se eles conseguirem utilizar a psicologia social e fazer uma operação psicológica, convencendo o mundo que essas coisas inomináveis que o Jamais fez contra o pessoal lá da Terra Prometida, se eles conseguirem convencer o mundo de que foi Teherã que fez isso, que patrocinou isso, eles vão ter uma justificativa para ir lá em Teherã e trocar o regime.